No coração do Brasil, existem lendas tão fortes que saíram da imaginação e foram parar nos jornais. Hoje vamos revelar 5 dessas histórias do Centro-Oeste. E a última é de arrepiar. São relatos de trens que brilham à noite, monstros escondidos nos rios, bolas de fogo que intrigaram até ufólogos e criaturas que os pescadores juram ter visto. E fica com a gente até o final, porque a última lenda é a mais assustadora de todas. Imagine que você caminha à noite por um trecho deserto da velha estrada de ferro. De repente, a escuridão é cortada por um clarão intenso. Foi isso que aconteceu em Ladário, no Mato Grosso do Sul. Segundo o site Revelando os Brasis, trabalhadores da estrada de ferro noroeste do Brasil viam, diversas vezes, luzes surgirem nos trilhos. Mas nunca via trem algum. Esse mistério ficou conhecido como o Trem Fantasma de Ladário. Os ferroviários viam essa luz entre a estação Agente Inocêncio e o posto 50. Dá para imaginar o medo desses homens? No meio da noite, no silêncio do Pantanal e, de repente, um clarão vindo sem explicação. Entre esses trabalhadores estava Sebastião, um ferroviário que, a princípio, não acreditava nos relatos. Até que um dia, viu com os próprios olhos. Ele chegou a liderar equipes para apagar o que parecia ser fogo nos trilhos. Caminharam quilômetros, mas nada havia queimado. O chão permanecia intacto. O mistério continuava. E por quase 4 décadas, essa história ficou guardada, até que virou filme em Ladário. O próprio Sebastião foi o diretor, relembrando sua experiência com o Trem Fantasma. É como se o silêncio dos trilhos tivesse guardado esse segredo por 40 anos, até que viesse à tona. E se você achou esse mistério inexplicável, espera só até conhecer uma criatura que, segundo os moradores, virava canoas inteiras no rio. E o que eles contam é de arrepiar. Mas antes, já segue o canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Todo pescador tem uma história para contar, mas no Rio Cuiabá, em Mato Grosso, os mais antigos falavam de algo muito maior do que o peixe que escapou da rede. Falavam do minhocão. Segundo o site Toda a Matéria, essa criatura era descrita como uma cobra gigantesca que vigiava as águas. Era tão grande e forte que muitos ribeirinhos, à noite, atravessavam o rio andando sobre suas costas, achando que fosse apenas um tronco de árvore. O minhocão ficava furioso quando encontrava pescadores que desrespeitavam a piracema e, para se vingar, virava as canoas, deixando o medo espalhado pelas margens do rio. Dizem que a força dessa criatura era tanta que os movimentos das ondas não eram contidos pelos barrancos. O rio ficava cada vez mais largo, até que, conforme dizem, ela desapareceu na grande enchente de 1974. Hoje, a criatura não é mais vista, mas a memória do minhocão do Pari continua viva na voz dos pescadores e ribeirinhos, através das histórias que eles têm para contar. Uma lenda que mistura respeito pela natureza e medo do desconhecido, e que ainda ecoa às margens do rio Cuiabá. E se você acha estranho um monstro guardião dos peixes, espere até ouvir a próxima lenda. Uma aparição de fogo que até ufólogos e a ciência tentaram explicar. A lenda da Mãe do Ouro fala de uma aparição que pode assumir 2 formas: uma bela mulher ou uma grande bola de fogo cruzando os céus em plena noite. Segundo o site Toda a Matéria, essas bolas de fogo chamaram a atenção até de pesquisadores. Alguns ufólogos investigaram o fenômeno no interior do Brasil e concluíram que são OVNIs, objetos voadores não identificados, que surgem nos céus mais escuros. Uma lenda? Um sinal do além? Ou visitas de outro mundo? A dúvida atravessa gerações. Ainda segundo Toda a Matéria,
A lenda diz que a Mãe do Ouro tem a habilidade de encontrar tesouros escondidos ou jazidas de ouro. Sua intenção não é mostrar os locais para serem explorados, mas sim proteger para que o ouro não seja extraído. Mas a ciência também entrou nessa história. De acordo com o site Brasil Escola, uma possível explicação é o fenômeno chamado fogo fato. A Super Interessante explica que o fogo fato é um fenômeno que costuma acontecer em pântanos ou cemitérios. São chamas azuladas que aparecem por pouco tempo e logo somem. Isso está ligado à decomposição dos corpos dos seres vivos. A decomposição da matéria orgânica produz gases que entram em combustão espontânea em contato com o ar. É uma pequena explosão. É curioso. Para uns, é uma entidade encantada que protege riquezas. Para outros, são naves espaciais observando a Terra. E para os cientistas, nada mais que uma reação química inesperada. E você, em quem acredita? Na lenda, nos ufólogos ou na ciência? Seja qual for a resposta, a próxima lenda vai mexer com você. Um ser aquático, temido por pescadores, capaz de virar barcos e até devorar banhistas. No coração do rio Araguaia, circula uma lenda que desperta temor. Trata-se do rodeiro, também conhecido como bicho rodeiro. Segundo o site Mais Goiás, moradores dizem que a criatura arrasta linhas, vira barcos e, em casos extremos, afoga e até devora banhistas. Ela é considerada pacífica, mas, se for perturbada, pode se tornar mortal. Ainda segundo o Mais Goiás, o rodeiro é descrito como uma arraia gigantesca, arredondada, que vive nas águas do vale. Imagina estar remando em silêncio tranquilamente e, de repente, sentir o rio se agitar. É esse o sinal do rodeiro. Até os pescadores mais experientes entram em alerta quando a água do rio se agita sem explicação. Segundo a Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares, o rodeiro, considerada por muitos uma das lendas mais assustadoras da cultura goiana, ataca a embarcação, levando todos para o fundo do rio, onde os devora por completo. Uma arraia gigante comedora de gente causa arrepios. Mas ela não é o único ser que vive nas águas capaz de gerar pânico. Veja só a próxima lenda. Essa lenda habita rios e lagos. É dita como meio homem, meio anfíbio. Tem pele escura, é careca e tem mãos e pés de pato. Manifesta-se através de suas gargalhadas. Que medo! Esse é o Negro d'Água. Segundo o site Mais Goiás, em algumas histórias, os ribeirinhos oferecem fumo ou cachaça para acalmá-lo, já que ele é conhecido por virar canoas, assustar pescadores e causar estragos. Há variações da lenda que falam do caboclo d'água, protetor dos rios, mas que, se for provocado, não hesita em afundar barcos. O site Só História diz que, em alguns locais do Brasil, ainda existem pescadores que levam uma garrafa de cachaça e a jogam para dentro do rio quando vão pescar. Uma tentativa de não ter a embarcação virada. Ainda segundo o Só História, muitos pescadores dizem já ter visto a criatura. Essa é uma história bastante comum entre ribeirinhos, principalmente no centro-oeste do Brasil. Lenda, imaginação ou força real da natureza? Seja como for, até hoje o Negro d'Água é lembrado com respeito e com medo. E assim encerramos nossa jornada pelas lendas do Centro-Oeste. Mas fica a pergunta: qual dessas histórias mais mexeu com você? Já ouviu algum relato sobre elas? Comenta aí! Essas foram 5 das lendas urbanas mais marcantes do Centro-Oeste. Mistérios que continuam vivos na memória popular. Na próxima quinta, às 19 horas, vamos revelar as lendas mais assustadoras do Sul e do Sudeste do Brasil. E se você perdeu os primeiros vídeos da série, é só clicar aqui na playlist e assistir as histórias já publicadas. Já se inscreve, ativa o sininho e curte esse vídeo para não perder os próximos. E me conta nos comentários,
Faltou alguma lenda que você conhece?